Fala pessoal, bem-vindos aqui ao meu canal, onde eu trago dicas, truques, fórmulas, tudo para auxiliar você aí no seu dia a dia com o Excel, tá? Já deixa aqui no comentário se você já gosta desse tipo de conteúdo, se você tem alguma dica de tema que você quer que eu traga aqui, que eu tô analisando todos os comentários, tá bom? Hoje eu trouxe um tema que é sobre referência da célula, tá? Mais ou menos vamos entender aí para a gente travar essa célula e fazer alguns cálculos. Gera bastante dúvida ainda no pessoal, então fica aí se você já sabe travar a célula, porque tem sempre algum detalhe que a gente perde e que eu posso te ajudar aí nesse vídeo, tá bom? Então, o que seria referência relativa, absoluta ou mista, tá? A referência relativa é a referência que a maioria já conhece. Por exemplo, nesse nosso caso aqui, eu tenho uma tabelinha de regional e os valores por trimestre, tá? E aqui eu quero somar o valor anual dessas regionais, tá? Vou colocar aqui nosso somatório, que é o alt igual, aí aqui ele já soma. Então, ele tá somando aqui todos esses meus trimestres aqui na célula. Pode usar a fórmula soma ou pode clicar aqui, inclusive, nesse somatóriozinho aqui, que ele também faz, tá? Isso aqui é a referência relativa, tá? Então, ela é relativa porque ela vai considerar todas as células que você colocou ali, tá? Se você vir aqui nessa cruzinha que fica aqui e arrastar para baixo, ele vai sempre considerar as linhas descendo. Então, aqui, ó, era C7, aqui é C8. Repara aqui, ó. Então, aqui ele foi da C7 a F7 e aqui ele vai descendo da C8 para F8 e assim por diante, tá? E conforme você vai arrastando, ele vai descendo. Então, isso aqui é a referência relativa, tá? Quando não tem cifrão em nenhuma célula, tá? Então, a referência absoluta, ela já tem aquele cifrãozinho, sabe? Quando do ladinho das células, quando aparece. Então, isso é uma referência absoluta. Muita gente conhece como travamento da célula, tá? Então, nesse mesmo caso aqui, na minha tabela, eu já tenho um total, somei aqui também o total de todos eles, e vamos supor que seu chefe tenha pedido aí para você calcular o percentual que cada um representa no ano. Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai precisar travar e eu vou te mostrar. Então, aqui, ó, igual, eu vou colocar o total do Rio de Janeiro e eu vou dividir esse total do Rio de Janeiro pelo total das três regionais aqui no ano, tá? E deu um Enter, tá? Agora eu vou colocar aqui como percentual. Se eu arrastar para baixo, já repara que não dá bom. Por quê? Porque ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez lá no relativo, ele tá descendo. Então, aqui, ó, do G7, ok, ó, G7, que é esse meu total do Rio de Janeiro, com o meu G10. Eu tô dividindo pelo G10. Então, quando eu desço aqui, ele vai para o G8, ok, eu super quero que ele vá para o G8, mas eu não quero que ele pegue esse cálculo aqui do G11. Então, aqui entra o nosso travamento de célula, que é esse G10. Eu preciso travar o G10, que é o meu número absoluto. Então, vou travar ali e eu vou travar essa célula apertando o F4 do seu teclado. Travei a célula. Dou o Enter e agora sim, se eu arrastar para baixo, repara que o G10 permanece inalterado. Ele não desce para o G11 e não vai descer para o G12 se eu arrastar mais uma vez. Então, é isso que eu quero e ele foi e fez esse travamento. Isso aí a gente conhece como uma referência absoluta, tá? Coisas importantes aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui do lado para vocês verem melhor, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, igual esse aqui, que nem eu travei, e apertar o F4, viu que ele travou, né? Essa célula que nem eu mostrei para vocês no exemplo prático, né? Mas o que isso significa? Então, vamos lá. Esse cifrão aqui do lado do G significa que ele está travando a minha coluna G toda, tá? E ali, antes do 10, significa que ele está travando a minha linha 10, tá? Se eu apertar mais uma vez o F4, ó, ele tirou o travamento antes da coluna. Significa uma referência mista, porque eu não travei a coluna, mas sim eu travei a linha 10. Tá? Então, significa se você tiver alguma fórmula que você precisa travar a linha, você aperta uma vez só o F4 que ele vai tirar. Se eu apertar outra vez, ele já faz ao contrário e ele trava a coluna e não a linha. Ou seja, ele vai descer 11, 12, mas a coluna G vai permanecer inalterada, tá? E se ainda assim eu apertar mais uma vez o F4, ele volta para minha referência relativa e ele vai descer
Se eu arrastar a fórmula para baixo, ele vai descer para G10, G11, G12 e assim por diante, tá? Só uma dica aí importante, apertando ele, que ele vai mudando a localização desse travamento com esse símbolo de cifrão, tá bom? Mas vamos ver isso na prática, esse travamento misto, como é que funciona, essa que a gente chama de referência mista. Aqui nesse nosso exemplo, trouxe aqui o que a gente já tinha calculado lá atrás, tá? Só que dessa vez, vamos supor que o seu chefe te pergunte aqui qual o percentual de cada regional por ano, né? Agora você vai ver aqui nessa outra tabelinha a parte que você vai montar e vai calcular o 100, que é o de cada percentual, e você vai dividir pelo total do ano daquela regional, tá? Dividir aqui, deu 9%. Se eu arrastar aqui para o lado, também vai dar problema, porque ele está arrastando esse meu total de 1.100 para o lado, não é isso que eu quero. Então, mais uma vez, eu vou precisar travar a célula G7, que é o meu percentual aqui que é o meu total aqui do ano. Então, como é que eu faço isso? Aperto o F4 do seu teclado com o cursor no G7, ok? Travei ali. Então, agora, se eu arrastar aqui para o lado, vai ser perfeito e ele vai calcular todo o meu percentual aqui de cada trimestre do Rio de Janeiro. Porém, se eu descer essa fórmula aqui para baixo, já não vai dar certo, porque ele vai calcular esse meu 150 aqui pelo total do Rio de Janeiro, e não é isso que eu quero. Então, vamos fazer lá em cima, né? Vamos travar essa célula diferente. A gente pode apertar mais uma vez o F4 e ele trava, em vez da coluna, ele trava a linha. Ou seja, ele não vai descer a linha 7, ele vai ir andando só a coluna. Não é isso que eu quero. Eu quero travar essa G aqui, eu quero só que ele vá descendo linha a linha, tá? Então, se eu apertar mais uma vez o F4 do teclado, pronto, ele travou só a coluna G, o cifrão, tá vendo? Tá à frente do G, então isso significa que tá travado só a G, e é isso que eu preciso. Então, eu dou um Enter aqui, e agora, se eu arrastar para o lado, vai continuar os mesmos percentuais, que vai funcionar, e eu posso agora arrastar para todo mundo aqui, que vai super funcionar. Como é que eu sei que funcionou? Se eu somar todos esses percentuais aqui, ó, tem que dar 100%. Então, o meu cálculo bate e assim vai funcionar. Isso se chama uma referência mista, quando a gente consegue travar só a coluna ou só a linha, tá bom? Aqui, para terminar e para fixar aí na sua cabeça, fica aqui, ó, a dica de F4, que é quando a gente tem aqui o travamento absoluto, que quando tem um cifrão antes da coluna ou o cifrão antes do número, significa uma referência absoluta, travando tudo ali. Agora, se eu quiser travar só a linha, o cifrão tem que estar antes do número, ou seja, eu tô travando só a minha linha. E se eu quiser travar só a coluna, o cifrão tem que estar antes da letra, e aí vai travar só a coluna. E se não tiver nenhum cifrão, significa que é uma referência relativa, não tem nada fixo. Gostou desse conteúdo? Já me segue aí para mais dicas como essa. Já se inscreve no canal para você ter acesso a mais dicas como essas e o YouTube aí te avisando sobre as dicas que eu vou lançando aqui para vocês, tá bom? Um beijo gigante e até o próximo vídeo.